Olá, meu nome é William Araújo, eu sou jornalista, professor de comunicação e pesquisador na área de tecnologias digitais. E este é o terceiro episódio do Teoria Pra Quê? Podcast da disciplina de Teorias da Comunicação da Universidade de Santa Cruz do Sul. O tema deste episódio é a Mass Communication Research, ou a Escola Funcionalista Americana, uma das vertentes fundadoras da pesquisa em comunicação e com algumas das teorias e conceitos considerados clássicos no nosso campo. Para a discussão desse tema, vamos conversar com o professor Márcio Teles, doutor em Comunicação e Informação pela URGS e subcoordenador do Grupo de Pesquisa em Teorias da Comunicação da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Espero que você esteja gostando do nosso podcast e seria muito bom receber suas sugestões e comentários. Para isso, basta mandar para waraújo@unisc.br. Se você ouvir até o final, já ficará sabendo quem será o nosso próximo convidado e o tema do próximo episódio. Fique agora com a conversa com Márcio Teles. Márcio, muito obrigado então por ter aceito o nosso convite, participar desse podcast que tem sido algo muito prazeroso de se fazer. É sempre bom a gente poder reencontrar também os amigos, né? A gente já se conhece há um tempo, conhece lá da URGS e nos congressos a gente sempre acaba se revendo, né? E tomando eventualmente uma cerveja ou outra. Então, muito obrigado por ter aceito esse convite. Tenho certeza que vai poder colaborar muito assim, com as discussões que a gente vai fazer hoje. Esse episódio, então, a gente vai falar, né, sobre a Mass Communication Research, que é, digamos que, talvez uma das poucas vertentes teóricas da comunicação que é aceita, basicamente, por todo mundo que fala em teoria da comunicação como uma teoria da comunicação, né? São estudos precursores da comunicação, então é algo bem importante a ser estudado nessa disciplina para a qual o podcast é produzido, né? Então, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, William. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Eu acho muito legal a gente poder ter um momento aí para discutir teoria da comunicação fora da sala de aula também. Sei que o podcast é voltado para a tua turma da disciplina, mas é legal também estar disponível aí nas redes. Então, todo mundo que tem interesse pode ouvir, aprender um pouquinho e saber como é que a gente debate teoria da comunicação. Muito legal. Parabéns e obrigado pelo convite. A gente vai falar, então, da Mass Communication Research, né, das teorias funcionalistas da comunicação, que a gente pode dizer que estão lá na gênese do próprio campo de pesquisa na comunicação, né? Uma das poucas vertentes da pesquisa em comunicação que digamos que aceita consensualmente como uma teoria da comunicação em quase todos os manuais que a gente pode consultar aí para falar sobre teoria da comunicação. Então, essa é digamos assim, um espaço teórico muito interessante de se observar, porque está olhando para um momento muito importante da pesquisa em comunicação, né, que é o surgimento das mídias de massa. Então, é um momento histórico muito conflituado, com guerras, né, tem o pós-Primeira Guerra, um conflito global se armando, que é a própria Segunda Guerra, aceleração tecnológica com os meios de comunicação de massas, transformações sociais. Então, essas teorias que surgem lá no início do século XX, elas marcam a gênese da pesquisa em comunicação e são extremamente relevantes ainda hoje, né? A gente, muitos esquemas de pensamento sobre comunicação que têm origem nessa teoria se cristalizam até no linguajar popular, né? Como uma forma de como influenciar o outro, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a relevância dessas teorias para o campo da comunicação. Bom, eu acho legal a gente começar nessa ideia de ser as teorias mais aceitas como teorias nos livros teóricos, né? Tem algumas pesquisas do Luiz Mauro Martino, do Luiz Cláudio Martino também, sobre a presença desses autores nos livros, textos de teorias da comunicação, realmente são os únicos que aparecem todos, né? Porém, eu acho que eles não são muito bem lidos, ou, na verdade, eles não são lidos em absoluto, né? O que a gente sabe é o que a gente sabe desses textos, e o que tem ali é muito que um retrato meio simplório de como é que esses caras pensavam a comunicação
na década, mais ou menos, grosso modo, entre a década de 20 e a década de 50, 60, mas, e também, acho que outro ponto interessante para a gente pensar é que os livros de teorias da comunicação e muitas vezes as disciplinas de teorias da comunicação contam meio que uma história das teorias de comunicação muito mais do que as teorias e como é que as teorias interagem umas com as outras, né? E eu acho que isso dá uma ideia muito grande de que essas teorias já foram superadas, ou então que teorias são superadas at all, né? De todo modo, como se as teorias pudessem ser superadas. E elas não são, né? Eu acho que tu coloca na tua fala de que quando as pessoas pensam sobre teorias sobre comunicação, digamos, no seu dia a dia, elas tendem a pensar dessa maneira como esses autores supostamente pensavam, que é a ideia do direto. E por que eu digo supostamente? Porque se a gente for para eles, a gente vai ver que eles nunca pensaram nada disso. Na verdade, é tudo muito mais intrincado, e para compreender o que eles estão pensando sobre comunicação, o que eles pensavam sobre comunicação nesse período, é preciso, de fato, entender um pouco do contexto cultural e social no qual eles estavam inseridos. E o que era? Era o entreguerras, eram as mudanças tecnológicas, como tu bem falou, né? Eu acho que uma ideia também é de pensar que é uma má compreensão sobre o que é cultura de massa. Vamos começar por aí. Antes, vou tentar responder tua questão histórica, Claro. começando pela parte mais teórica desses textos, assim. Eu acho que o primeiro ponto é isso. A gente tende a pensar a cultura de massa, e eu acho que talvez porque a gente tem uma herança sociológica muito europeia e muito pouco norte-americana, no final das contas, mas com autores europeus que pensam as massas com aquela ideia de que, enfim, são pessoas que perderam o seu métier, seu lugar de vida, né? Seu lugar de vida que era no campo, vieram para cidades, criaram aglomerações, onde não tem mais contatos com as tradições onde eles tinham, né, nas fazendas, as tradições, morarem, famílias que moravam muito tempo no mesmo local, e foram para a cidade, e na cidade perderam um pouco dessa tradição. E aí se tornaram essas pessoas meio que ao léu, digamos, onde elas se tornam uma comunidade a partir desses meios tecnológicos da cultura de massa. E eu acho que esses são autores europeus, e aí vai ser Gustavo Le Bon, talvez seja o cara mais conhecido, né, sobre audiências e culturas de massa, e como as massas são manipuláveis, mas também é uma ideia que está presente no Durkheim, que está presente no Marx, que está presente no Sigmund Freud, no Gabriel Tarde, todas as pessoas que pensam a ideia da massa como a coisa amorfa de várias pessoas que saíram, perderam seu lugar no mundo e agora precisam reencontrá-lo numa cidade no meio de tecnologias, né? Uma crise da modernização. Só que se a gente for pensar pela tradição sociológica dos Estados Unidos, inverte um pouco essa ideia. Porque justamente os Estados Unidos não têm uma elite, ou digamos, a elite americana é formada por a ideia meritocrática de que as pessoas, o American Dream, né? De que pessoas comuns podem vir a ser elites e ter bem-sucedidos economicamente. Isso dá um poder muito maior para a ideia do cidadão, né? Pensa que, enfim, todos os cidadãos são iguais perante a lei, está lá na Constituição Americana que a gente vê em filme toda hora, né? E que isso possibilitaria aos cidadãos americanos, né, essas pequenas pessoas, as massas americanas, serem realmente os donos da verdade, os donos da lei e tal, toda a ideia democrática dos americanos. Então, o conhecimento dessas pessoas da cultura de massa seria o conhecimento que faria bem para a democracia americana, para os Estados Unidos, etc., e que seria a potência norte-americana. É uma outra tradição sociológica que não vê com desconfiança as massas, mas vê as massas como algo a ser preservado. E por que eu estou falando isso? Porque daí o interesse desses autores da década de 20 é justamente dar as ferramentas que a massa precisa para resistir àqueles que, porventura, vierem ou quiserem subverter e manipular as massas, que sejam os big business, né, os grandes negócios, as elites econômicas, as elites políticas, os ditadores
fascistas e principalmente os comunistas, digamos assim, que sejam a União Soviética, etc. Mas, enfim, interferências internacionais, pessoas que manipulem a imprensa, que é também entendida pelos americanos como bastião da democracia, pessoas que manipulem essa imprensa, que manipulem o cinema hollywoodiano, que manipulem o rádio e que façam as pessoas, dê informações falsas, não fala fake news, é basicamente isso que estão discutindo, que as pessoas não tenham mais subsídios racionais para conhecerem a verdade e para agirem democraticamente. Então, esse é o problema que eles estão tentando pensar, primeiramente, na década de 20. Como é que como é que nós conseguimos ensinar os cidadãos a reconhecerem quando as mensagens são propagandas, são manipuladas, têm interesses por trás, quando as notícias são falsas, porque, na verdade, há um interesse por trás daquelas notícias serem veiculadas, né? E isso nesse meio dessas grandes evoluções tecnológicas, que eles estão tentando aprender junto, né, com esse mundo que está mudando, né, que é um paralelo muito grande, talvez, com agora, 100 anos depois dessas teorias, né? Então, eles estão tentando aprender como é que é a televisão, como é que é o rádio, como é que é o cinema de massa, o que isso muda, né? Porque antes era fácil a gente falar na imprensa e a elite letrada era muito pequeno, né? Mas agora a gente está falando de imigrantes, a gente está falando de raça, né? De outras raças que consomem produtos de cultura de massa, né? De cultura e de massa, que antes não eram incluídos, não era a elite branca, norte-americana, etc., da imprensa, que a gente entendia como cidadãos, mas agora a cidadania é muito mais ampla e a gente precisa dessas pessoas e a gente precisa de um debate nacional para a democracia continuar existindo nos Estados Unidos. Então, essa é a questão que eles estão tentando responder. Isso é extremamente interessante, né? E me parece que é muito comum, assim, no ensino de teorias da comunicação, como tu disse, se contar histórias. O Luiz Mauro vai falar sobre um museu das teorias, né? Que muitas vezes acaba sendo acaba sendo a disciplina de teoria da comunicação e que é totalmente contraprodutivo, na medida em que, se a gente for colocar dessa forma, perde o total interesse de entender a teoria como um esquema de pensamento. Então, tu considera que essas teorias elas não têm esse aspecto tão behaviorista como a gente trabalha geralmente elas em sala de aula, ou seja, para traduzir o que é behaviorista, né? Essa ideia de que o humano é algo que responde a estímulos, fácil de ser manipulado. Estímulo-resposta, né? O comportamento poderia ser manipulado a partir de inputs, né? Estímulos tais, respostas mais ou menos a gente poderia saber. Eu acho que tem sim e não. Vamos responder a resposta sim e não. Eu acho que, por um lado, sim, porque em alguma medida isso fazia parte do meio, digamos, intelectual norte-americano, né? A psicologia behaviorista realmente é muito forte, comportamental a gente chama aqui no Brasil, né? Realmente é muito forte até hoje, né? Essas são teorias que nunca ficaram para trás. Na verdade, até as teorias que nós estamos falando jamais ficaram para trás, elas existem até hoje e elas são trabalhadas até hoje. Então, em alguma medida, sim, mas isso é muito menos direto entre estímulo e resposta quanto a gente imagina ou quantos estão nos livros do Museu da Teoria, digamos assim. É uma simplificação. E essa simplificação foi feita por um dos autores que, inclusive, nós vamos falar hoje, que é o Paul Lazarsfeld, um austríaco, que ele veio na década de 40, ele migra para os Estados Unidos, e na década de 50 ele escreve um texto meio que fazendo uma revisão e apontando que entre a década de 20 e 30, que a gente chama dos pesquisadores analíticos da propaganda, as pessoas que estudam realmente propaganda, Laszlo é um deles, a gente vai falar também, que esses autores teriam pensado a comunicação numa ideia de estímulo e resposta. E aí ele dá o nome, né, de agulha hipodérmica. A ideia da bala mágica, também conhecida, né? A ideia de que, enfim, que basta a agulha hipodérmica, é bom, né? A agulha seringa, né? Basta enfiar um certo conteúdo, as pessoas vão começar a agir daquela maneira. E por que ele está falando isso? Porque ele está defendendo o seu ponto de vista, que vai dizer que não é bem assim que funciona, que, na verdade,
As pessoas não concordam diretamente com a mensagem produzida pelas instituições, mas depende de várias outras influências que acontecem ao seu redor, inclusive, que é para ele interessante, de pessoas que as familiares, ou então pessoas que uma pessoa conhece e tenha como eu diria, credibilidade, né? Enfim, um irmão mais velho que tem opiniões sobre política e você não tem opiniões sobre política, mas você ouve aquele irmão mais velho, você confere autoridade para ele porque ele é inteligente, porque ele é seu irmão mais velho, etc., por vários problemas, várias questões sociais, e você dá essa autoridade para ele e você compra aquela perspectiva. Mas de onde é que ele tirou aquela opinião? Provavelmente dos jornais. Então, o que ele está apontando é isso, né? Que, na verdade, não seria um efeito direto, mas seria um efeito mediado por interações sociais, culturais, etc. E ele estava se contrapondo, então, a essa ideia. Então, na verdade, é isso. Lázaro cria a ideia de uma bala mágica, de uma agulha hipodérmica, mas se a gente for para os textos, isso nunca está lá. E acho que é isso que é interessante, né? Como a gente acaba ficando meio com espantalho teórico, como a gente chama, né? Ele cria o espantalho para poder destruir o espantalho, né? E depois o Lázaro vira um espantalho também, né? Porque daí vão falar que, bom, o cara está falando, na verdade, de que os efeitos são muito supérfluos, ou não são diretos, ou são indiretos, na verdade são fracos, então, na verdade, não tem por que a gente ficar pesquisando mídia, vamos pesquisar sociedade, vamos pesquisar outra coisa, né? Até que vem lá na década de 70, que se cria esse espantalho dos Lázaro, né, que vai falar, não, vamos voltar à ideia da mídia poderosa, que é até um texto da Neumann, né, que é onde apresenta a ideia da espiral de silêncio, onde depois vai ter a Agenda 7, que a Agenda 7 até faz isso. Bom, se o Lázaro fala que a gente não fala, nós, pessoas, não falamos sobre o que a mídia fala, pelo menos a mídia nos diz sobre o que falar. Mas então está apontando a ideia de que, bom, talvez a mídia seja mais poderosa do que o Lázaro achasse. Mas, enfim, a gente fica com os espantalhos teóricos para bater, com as críticas, mas a gente não tem mais a teoria, talvez, nessa ideia da história da comunicação. Né? Sim. A gente pode falar um pouquinho agora sobre os principais autores, né? O Laswell é um dos autores mais importantes nas bibliografias sobre teoria da comunicação que a gente vê, né? O Laswell, o Harold Laswell, é um dos mais importantes, também é conhecido como talvez o primeiro. Eu acho que talvez a disputa seja entre ele e o Walter Lippmann, né, que é o autor jornalista que tem um livro sobre opinião pública da década de 20, e o Laswell é mais no final, 27, lá sai a tese dele, que ele está estudando propaganda. O Laswell é interessante, assim, porque ao mesmo tempo que ele faz parte dessa primeira onda dos estudiosos, não vou chamar de teóricos, da comunicação, ele é o único realmente teórico, porque, enfim, que na década de 20 e 30 a gente vai ter outros como o Edward Bernays, que é conhecido como fundador da Relações Públicas, talvez, um dos primeiros teóricos de Relações Públicas, e outros vários autores que estudam propaganda, que eles estudam propaganda com essa ideia de educação. Então, eles pegam trabalhos empíricos e tentam, olha só, isso aqui é, na verdade, um trabalho de propaganda que quer incutir tais ideias no povo. Então, isso aqui é uma falsidade. Na verdade, não comprem essa propaganda. Isso aqui é errado. Então, é muito trabalhando com casos empíricos, né? Tipo um cartaz de cinema, uma notícia. É muito trabalhado nesse nível. O Laswell, ao contrário, ele quer fazer uma teoria. E ele quer fazer uma teoria porque ele acha que, enfim, um debate político, para existir, uma cidadania política para existir, tem que existir debate. Para entrar no debate, tem que ser um debate racional. Muito parecido com Habermas, depois com a ideia de opinião pública também, né? De esfera pública. E aí o Laswell vai tentar desenvolver uma teoria da persuasão, que é o trabalho com que ele trabalha, a partir
do interacionismo simbólico, imagino que você vai falar sobre isso em algum momento, que é a ideia de que a comunicação, na verdade, é mediada por vários símbolos. Então, digamos, se a gente quer vender propaganda sobre cigarro para alguém, essa propaganda normalmente vai ser misturada com a ideia de que quem fuma é um grande homem, é poderoso. Então, na década de 20, o feminismo, né, as mulheres, se vendia muito a ideia de que mulheres que fumavam eram mulheres livres, né? Então, se associa um símbolo de liberdade, digamos, ao produto que está sendo vendido, que é o cigarro. E o Laszlo vai desenvolver uma teoria da persuasão da propaganda a partir daí, porque ele quer clarear como é que as pessoas podem vir a ser manipuladas, não necessariamente que elas são manipuladas, mas como é que elas podem vir a ser se elas não estiverem atentas a como esses símbolos são manipulados na comunicação. Então, é algo, na verdade, que nós fazemos para sempre, até hoje, né? E a gente vai ter várias correntes teóricas que trabalham com ideias de desmistificar ou desnaturalizar a comunicação, desde os frankfurtianos, quanto estudos culturais, é algo que está muito presente. Então, o Laszlo tem esse primeiro momento que ele está tentando desenvolver isso. Então, ele vai, mas aí depois ele vai mais para a política. Em um segundo momento, lá na década de 40, ele ele tenta organizar, numa revisão teórica, o que é que está se fazendo em pesquisa em comunicação e cria o modelo de Laszlo, que acho que é usado até hoje, né? Quem diz o quê, para quem, em que canal, para qual efeito. Ele divide em 5 a pesquisa em comunicação e vai dizer, bom, eu pesquiso isso aqui, que é o efeito, né? Outros pesquisam outras coisas. É um modo ainda interessante de a gente classificar teorias até hoje. Eu acho que funciona muito para media training, assim, para as pessoas entenderem como é que a comunicação funciona fora da academia. Eu acho que é simplório, mas que nos ajuda a entender como é que os processos comunicacionais funcionam e é de bastante serventia hoje em dia, apesar de ter já algumas questões, porque, enfim, deixa estudos culturais. Stuart Hall, por exemplo, vai apontar depois que deixa de fora todo o contexto social e cultural da recepção e que isso modificaria também a mensagem, não seria algo tão direto. Aí ainda tem um pouco da ideia, depois que vai aparecer no Shannon também, né, da ideia que trabalha em cima desse modelo de que a comunicação segue um fiozinho do começo ao fim, né? Mas, enfim, esse Laszlo, eu acho que é um cara bem interessante, assim, talvez o Luiz Mauro é um autor que revisa um pouco do Laszlo, tem a Rafisa Varão também, tem uma tese sobre Laszlo aqui no Brasil, que tenta reler esses textos originais, que não são muito de fácil acesso, alguns dos livros, mas muitos dos artigos tem na internet hoje em dia. Eu acho que é bem interessante. Sim. Quais outros autores tu aponta assim como principais? São vários, né? Alguns deles mais marginais, no sentido de estar à margem da análise que a gente faz da nossa perspectiva brasileira. Eu colocaria outros 2 autores aí como os principais, digamos, que é o Lazarson, mas na verdade o Lazarson é um grupo de autores e tem muita gente em volta, como Robert Merton, né, o sociólogo. Eu acho depois o Elihu Katz, que é um autor que tem 90 e tantos anos, hoje em dia ainda está publicando, e é um autor que tem bastante trabalho na área. Eu esqueci do nome, tem uma outra autora que publica bastante com eles, a Patrícia, esqueci o nome. Depois vou ver se consigo lembrar até o final do podcast. Enfim, esses autores, minha segunda colocação seria o pessoal do CESPAL, no caso do Brasil, né? Que tem bastante dessa herança um pouco funcionalista, que é mais esses autores como Laszlo. Né? O funcionalismo, então, enfim, qual é a ideia aqui do Laszlo? O Laszlo está tentando pensar, e esse grupo, o Laszlo é um autor austríaco que migra para os Estados Unidos com uma tradição de sociologia europeia, de bater pé na rua, né? De ir para a rua e ficar entrevistando pessoas. Ele faz vários desses trabalhos na Áustria. Ele também é um gênio matemático, então ele começa a elaborar vários métodos de quantificação. O grupo dele que ele funda em Colômbia
cria alguma das metodologias que nós usamos até hoje para fazer entrevistas, surveys, grupos focais, painéis. Vários desses métodos são desenvolvidos ou por ele ou por pessoas muito próximas, como o Gallup, que é o pesquisador que dá nome a basicamente o Ibope norte-americano. E o que ele está tentando pensar é a comunicação, ou a mídia, como uma instituição em várias frentes. Ele está pensando gêneros, está pensando quais são as estruturas econômicas e sociais, quais são as tecnologias usadas, quais são as audiências. Está tentando pensar todo isso, esse sistema de mídia. E aí ele é muito inspirado por uma corrente sociológica da década, dos anos 40, 50, dos americanos, que é a ideia do funcionalismo, né? Um pouco mais antiga a ideia, né? Vem do começo do século XX, mas fica muito presente na ideia na metade do século, que é pensar que cada sistema da sociedade possui uma função. Digamos, a democracia tem a função de manter as ordens democráticas funcionando. O jornalismo, que trabalha com essa ideia funcionalista até hoje, tem a função de dar subsídios aos cidadãos para que a democracia funcione. Então, a ideia de funcionamento e de função é muito presente aí. Então, ele está pensando quais são as funções exatamente da mídia. E isso que ele chama de função é mais ou menos o que a gente entende hoje como efeitos, né? Por isso que é chamado esse paradigma também de Mass Communication Research, mas também de Media Effects, né? De efeitos de mídia, que são... E ele vai elaborar algumas funções, né? Conformidade, a ideia de que as mídias ajudam as estruturas sociais existentes, então que mostram qual é o comportamento esperado dos cidadãos. E, por exemplo, quando a mídia faz uma notícia sobre um crime violento, sobre corrupção, na verdade, o que está apontando para as pessoas é como é que elas deveriam agir, que corrupção é errado, que o crime é feio, etc., né? Então, como é que elas deveriam agir? Então, conformidade, uma função de conformar as pessoas à estrutura social. Confere status, celebridades, né? Torna as pessoas celebridades. E aí o Lázaro já coloca aqui, bom, falar sobre as pessoas nas mídias exatamente o que é a celebridade aí, porque a gente pode falar de um corrupto, do vilão, ou a gente pode ficar falando sobre, olha só que absurdo que o nosso presidente falou ontem, mas a verdade, o que a gente está conferindo é celebridade, é notoriedade para essa pessoa. Na verdade, ela só está... Não importa que fale bem ou fale mal de mim, falem de mim, porque, na verdade, a mídia vai ficar girando e vai dando notoriedade às pessoas. Então, lá você já está percebendo isso. A ideia do narcótico, né, que é uma ideia que ele compartilha com, por exemplo, os frankfurtianos, que, inclusive, o Adorno foi bolsista de pós-doc do Lázaro, né? Teve essa mistura aí. A ideia do narcótico, que é uma disfunção que ele coloca, de que as pessoas, no caso aqui, ele está pensando basicamente se as pessoas trocam a ideia americana de democracia, que é participar de conselhos nas cidadezinhas, né, irem nos seus conselhos e debaterem com os vereadores, com seus deputados, digamos, as questões democráticas. Agora as pessoas não vão mais porque elas leem as notícias políticas no jornal. Então, isso é um problema, né? É narcótico no sentido que as pessoas ficam sem vontade de participar, substituem a cidadania direta pela cidadania indireta dos jornais. O entretenimento, as pessoas ficam se divertindo e não tem mais tempo para exercer sua cidadania. Então, isso é um problema para o Lázaro. E a outra função que ele mostra é sobre o rebaixamento do gosto popular, que aí isso aí é totalmente frankfurtiano, assim, dizer, bom, cultura de massa só produz coisa ruim, olha só o que eles estão produzindo, jazz, que absurdo, né? As pessoas não escutam mais música clássica, elas escutam música clássica de uma maneira diferente, porque agora tem a mídia, né? A medialidade, né? Tem, enfim, o Adorno, até quando trabalha com Lázaro, nota isso. Bom, as pessoas ouvem mais, prestam mais atenção na sinfonia do que nos instrumentos em particular, porque tem tudo a ver com o meio, o canal com que é mediado aquela informação. Então, isso vai mudando o gosto popular também, e isso para eles é um problema, porque, enfim, as pessoas estão consumindo cada vez mais séries, Big Brothers, a gente pode continuar falando disso até hoje, porque a gente fala nesses termos até hoje,
olha só, pessoas estão jogando videogame, não estão mais lendo Platão, que absurdo, né? Mas é o mesmo tipo de coisa que eles estão pensando já na década de 40, que o Lázaro pensava. Então, isso, acho que essa ideia da mídia como as funções que a mídia exerce, os efeitos que a mídia tem sobre a sociedade, vai ser, é uma herança praticada por basicamente todo mundo que está no campo. Todo mundo, assim. Eu acho que a gente tem teorias que vão dizer que esses efeitos são tecnológicos, porque a mídia mostra como é que a gente pensa. McLuhan, por exemplo. A gente vai ter críticos, né, que vão dizer que a mídia prega uma falsa consciência da realidade, todos os marxistas, né, os frankfurtianos que eu estou falando, e a gente vai ter a ideia mais sociológica de que a mídia divulga certos tipos de cultura, diz como é que a cultura deve ser, que aí, enfim, construção mediada da realidade, construção social da realidade, estudos culturais. Então, o que o Lázaro coloca, na verdade, planta meio que os fundamentos da área. Por isso que ele é importante, né? Talvez por isso que ele esteja em todos os livros de comunicação. As principais críticas, tu pode me corrigir se eu estiver errado, mas me parecem que são ou estão conectadas também com a ideia do imperialismo, né? Que é uma crítica que é extremamente importante aqui na América Latina. E aí a gente já pode entrar na questão do financiamento dessas pesquisas, né? E muitos livros apontam, então, esses estudos como uma tentativa científica de construir, seja antídotos contra a propaganda militar. Até o Laswell tem um livro, né, que é Técnica de Propaganda na Guerra Mundial. Então, que ele faz essas análises. Então, tem toda essa questão, esse aspecto econômico e institucional de financiamento. Então, uma pergunta assim, quem financiava, né? E qual o impacto, a relação dessas teorias com a discussão sobre o imperialismo ou a busca da constituição desse modo americano de viver como o modo padrão mundial de vida. Sim. Vou começar pelo imperialismo, porque acho que junta um pouco da questão anterior, que eu fiquei falando lá, já não falei do CESPAL, que é o Centro de Investigação em Pesquisa em Comunicação, né? Desculpa, não lembro agora todo o acrônimo. Mas é no Equador, né? E é fundado com dinheiro americano e é onde vários pesquisadores de ciências sociais vão lá para o Equador para ser educados em comunicação. A ideia é criar realmente um centro latino-americano de comunicação, mas obviamente com financiamento norte-americano, muito calcado nessas ideias aqui do funcionalismo. Ele vem dos anos 60, né, fundado nos anos 60, e é uma herança, digamos, problemática na nossa área, porque, enfim, muitos autores leem como uma tentativa de imperialismo, de montar uma ideia do que é a comunicação, mas outros também veem como um grande momento que se estabelece, de fato, a comunicação na América Latina, a pesquisa em comunicação. Isso é 66, 67, 71 vai ter os primeiros cursos aqui no Brasil, justamente de comunicação, né? Uma faculdade de comunicação, não só de jornalismo, como nós tínhamos antes, mas de comunicação com publicidade, relações públicas, multimeios, né? Que era politécnico, alguma coisa assim, jornalismo e tal. Então, tem essa ideia da herança, mas é uma herança que é contestada por outros autores que vão dizer que, na verdade, é um grande financiamento dos americanos, dos imperialistas. O que liga essa ideia, né? Porque, enfim, como eu estava falando no começo, o que os autores americanos estavam preocupados é sobre a possibilidade de dos cidadãos americanos serem manipulados por propaganda internacional, digamos, nazistas, antes, né, alemães, britânicos, mas depois comunistas, aí depois no final nazistas, sim, né, que acabaria subvertendo alguns desses cidadãos norte-americanos. Só que daí chega um momento, no começo dos anos 40, que os americanos percebem que eles querem entrar na guerra. Roosevelt queria entrar na guerra, mas a opinião pública era contrária aos Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra. E daí eles começam a voltar as armas contra esses pesquisadores, apontando que, na verdade,
eles estavam tornando as pessoas cínicas a qualquer propaganda. Inclusive a deles, que eles queriam fazer propaganda pró-Estados Unidos entrar na guerra, pró-exército americano. Então se cria toda uma discussão, e esses são os democratas, os liberais norte-americanos, né? Eles criam toda uma discussão que, na verdade, esse tipo de investigação era deletéria, ia contra os interesses governamentais norte-americanos e começam a financiar pesquisas que mostrem como é que eles poderiam, de fato, eles manipularem o povo americano e modificarem a opinião pública para ser favorável à guerra. Na verdade, essas são pesquisas que começam e meio que não acabam, porque tem um fato maior, né, que é basicamente o japonês bombardeando a opinião pública, daí se converte a favor da intervenção. Mas fica algumas das pesquisas. Tanto é que vários desses autores, de alguns desses autores, vão trabalhar para o Ministério de Propaganda de Guerra e Ministério de Propaganda em geral dos Estados Unidos. Se criam esses ministérios de comunicação depois, e muitos deles são integrados dentro dos Estados Unidos. Laswell é um dos que não é, apesar de a gente achar ele, que é o cara que estuda persuasão, ele continua sendo um acadêmico, mas alguns outros são. E daí tem outro momento, que é Laswell, né, que ele monta a Escola Sociológica de Colômbia, um instituto que existe até hoje. Ele monta do nada e ele monta com financiamento, e o financiamento que ele monta é financiamento privado, né? Tem algum financiamento público, mas aí são de fundações como Rockefeller, mas muito financiamento dele é privado, como da CBS, né, que é a empresa, tipo uma Globo norte-americana, que tem interesse, claro, de saber como é que se pode produzir melhores produtos de rádio. E o que eles financiam é estudos de audiência, basicamente o que o Ibope faz hoje em dia. Não é, acho que nada absurdo, mas realmente na época não existia esse tipo de pesquisa. Então eles financiam, então muito do que eles queriam aí é também mediado por esse interesse de financiamento privado que, enfim, tem um investimento com interesses imediatos de como produzir melhores conteúdos na ideia financeira, de qualidade, etc. Mas, enfim, melhores conteúdos, enfim, o que a audiência está querendo, como é que a gente entrega o que a audiência está querendo ouvir, o que ela ouve mais, como é que ela presta atenção, enfim. Tudo isso é pesquisado pelo esse grupo do Laswell ao longo dos anos 40, 50 até 60. E aí a crítica é justamente essa, né? De que, na verdade, essas pesquisas não têm validade científica porque elas não são independentes, porque elas são financiadas com dinheiro privado por atores privados ou atores públicos, no caso dos Estados Unidos, que têm interesse no resultado dessa pesquisa. Mas o que eu acho irônico é que o contraponto era o financiamento privado da escola de Frankfurt, né? Porque a escola de Frankfurt era privada por um dandy, um milionário, como Friedrich Engels, para o Marx, que tinha dinheiro suficiente para dar dinheiro para os pesquisadores de Frankfurt e liberdade suficiente para eles pesquisarem o que quisessem, sem essa ideia de apresentar um relatório de pesquisa e mostrar como é que o dinheiro foi usado e quais são os resultados que esse patrocinador pode usar no seu negócio. Enfim, eu acho que às vezes fica um pouco... a gente perde um pouco nessa discussão de que pesquisa sim exige dinheiro, né? Nós, pesquisadores, precisamos comer, pelo menos. Nós precisamos fazer pesquisa, e pesquisas como a Laswell faz, que é ir a campo, bater perna, entrevistar um monte de gente. São pesquisas demoradas, longas e caras, né? Que não são... que é diferente da escola de Frankfurt também, que tem normalmente uma ideia mais intelectual de pesquisa, de ficarem lendo, etc. e tal, que obviamente o custo é menor. Então tudo isso entra, né? Essa ideia da realidade da pesquisa no dia a dia é algo que a gente precisa um pouco discutir. Sim, essas pesquisas de fato foram financiadas por agentes privados, mas sem esses agentes privados essas pesquisas não existiriam. Elas não têm validade por causa disso. Eu acho que um dos pontos críticos que se faz é justamente pensando isso, quando eles apontam que, na verdade, os efeitos não são tão fortes das mídias de massa, que, na verdade, importa muito do contexto social do indivíduo. Muitos dos críticos de esquerda vão dizer que, na verdade, eles estão dizendo justamente o que a CBS quer ouvir.
que, bom, vocês podem falar o que quiserem, porque não vai ter efeito direto. Né? Mas, enfim, isso invalida essas pesquisas? Não, porque justamente onde eles têm esse relatório, que eles falam dos efeitos fracos, o que eles estão dizendo, bom, a gente não tem pesquisa suficiente para dizer agora que existe efeitos fortes, mas a gente precisa mais. Até agora a gente foi aqui, a gente precisa de mais pesquisa sobre isso. E essa parte, esse epílogo do texto foi completamente esquecido também. O que mostra a extrema relevância de ler o original, né? É algo que a gente sempre aprende quando entra no mundo da pesquisa, assim, mas que muitas vezes se perde porque a leitura de segunda mão ela é mais fácil, mais rápida e às vezes nos dá a certeza que a gente precisa para seguir adiante, né? Então, esse contexto nos quais essas teorias são discutidas, ele mudou muito, né? Hoje a gente está em outro... Enfim, fazem quase 100 anos e a gente está em um momento totalmente diferente, assim. Como tu avalia mas partindo da premissa de que essas teorias são extremamente relevantes ainda, como tu avalia, assim, a relevância delas e como um acadêmico de comunicação que está lendo sobre isso pode, no seu contexto profissional, por exemplo, usar essas teorias para sofisticar a forma como enxerga o seu trabalho? É legal, né? Bom, eu acho... eu gosto quando o Elihu Katz ele fala que toda pesquisa em comunicação, na verdade, é pesquisa sobre efeitos. Eu falei um pouco sobre isso, porque a gente está sempre pensando, né, sobre qual é o papel das mídias no meio social. Então, na verdade, a gente está um pouco preocupado com efeitos. Talvez os efeitos não sejam tão diretos, talvez eles sejam fracos, talvez sejam fortes, mas a gente está pensando, no geral, sobre efeitos. Então, eu acho que são muito relevantes ainda hoje em dia. O problema delas é que elas são apagadas, né? Elas foram apagadas da história por causa dessas críticas que nós falamos, né? A acusação do imperialismo, a acusação do financiamento, a acusação de que serviam a outros interesses, a acusação que talvez fosse muito simplório, né? E isso eu acho que nos fez perder muito tempo, talvez. Muito tempo para a gente ter um tipo de coisa que os primeiros deles, lá na década de 20 e 30, propunham, que é a ideia de uma literacia de mídia, que a gente chama, né? A ideia de um ensino midiático para a gente conseguir perceber como é que o sentido é construído nas mídias, né? É claro que a gente vai ter grandes tradições. Eu falei de Frankfurt. Frankfurt tem uma grande tradição em fazer esse tipo de análise, né? De levantar o véu um pouco de como é que as coisas são feitas. Mas esses autores tinham uma preocupação prática. E talvez um pouco da confusão que nós vivemos hoje em dia com a ideia de fake news, infodemia, pós-verdade, tem a ver um pouco com isso, que a gente apagou totalmente esses autores da nossa tradição e a gente nunca pensou que, na verdade, estavam tentando desenvolver não um livro de aplicação, um manual de aplicação dessas coisas, mas, ao contrário, talvez eles estavam tentando desenvolver um livro onde a gente pudesse reconhecer, né, exemplos de livro-texto, onde a gente pudesse reconhecer quando é que a propaganda é feita sobre os cidadãos, e assim exercer a cidadania melhor, mais perceptível sobre, bom, isso aqui talvez tenha um interesse escuso, isso aqui eu vou checar com outra coisa, com outro se é verdade, né? Acho que aqui eles estavam tentando, bom, é assim que se faz uma manipulação, né? Quando o autor vai lá, um político vai lá e diz que, bom, se vocês não entrarem na minha, vocês vão ficar sozinhos. Isso isso chama bandwagon, né? Tipo caravana em português. Isso é um efeito que eles descreviam na década de 30 e que hoje se faz igual sem parar, né? Nosso presidente faz, né? Ou está comigo ou está contra mim, né? Se estiver contra mim, você vai perder demais. Se faz até hoje, né? Então, tem todas essas coisas que esses caras já tinham percebido na década de 20 e de 30 e que, como a gente não lê, ou a gente lê eles só através dos críticos, a gente completamente apagou. E eu acho que eles são relevantes hoje em dia, sim. Eu tenho pensado até em resgatar algumas dessas coisas, essas leituras originais, porque eu acho que tem algumas coisas bem interessantes para a gente pensar hoje em dia a comunicação. E falando sobre isso até, William, porque eu acho interessante. Se a gente está no Twitter, e acho que isso no Twitter acontece, eu vejo seguido esse fenômeno,
voltando para o nosso início da conversa, o fenômeno de que as pessoas pensam a comunicação como os meios de comunicação como um efeito direto ainda, né? E um efeito que alguns desses pesquisadores, depois dos anos 80, vão começar a chamar de efeito de terceiros, né? Enfim, olha só essa fake news, tá todo mundo acreditando nisso, mas eu não acredito. Eu sou um ser iluminado, não acredito, mas eu sei que meu vizinho acredita, né? Porque, enfim, eles identificam aí o efeito de terceira pessoa, que chama, que na verdade a gente está sempre achando que o outro acredita na manipulação da mídia, mas nós não somos manipulados. Então isso é muito presente ainda, se a gente abre o Twitter, né? Pensando, olha só que absurdo essa mensagem aqui, as pessoas vão entender errado, vão entender que tal coisa, isso vai ser um absurdo. Ou então equiparar a violências da mídia, digamos, a violências físicas e sociais, etc. Né? Essa é uma ideia direta de um efeito de mídia, que, enfim, a gente vai ter uma quantidade gigantesca de filmes que retratem as pessoas de certa maneira, logo a sociedade vai se tornar um lugar pior. E a gente sabe que, na prática, é muito mais difícil do que isso, é muito mais mediado culturalmente, socialmente, enfim, as disputas de poder estão aí nessa medida, mas não é uma linha direta entre vi uma coisa, me expus, mudou minha cabeça completamente. Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim que funciona, mas o Twitter parece que não entende, né? O Twitter parece que pensa assim, sem parar. É muito louco porque a gente vê um renascimento do modo de comunicar fascista, né? Em diversos lugares do mundo, mas especialmente no Brasil. Eu tô retomando aqui eu tô olhando agora para um slide da disciplina que eu ministrei no ano passado, de Teoria da Comunicação, com um cartaz de propaganda do Getúlio Vargas, que foi extremamente influenciado por mais que ele não possa ser chamado de fascista, não tenha exercido um governo fascista, ele tinha apreciava os métodos do Mussolini, né? E em termos de comunicação ele engajava esse populismo que o fascismo usa, né? E é ele olhando para crianças com bandeiras do Brasil, assim, e isso tem tudo a ver com o que é feito hoje, né? Com o modo de comunicação que o governo federal de turno faz, né? Essa ideia dos valores patrióticos, né? Como tu falou, da exclusão de quem está a favor, quem está contra. E tem tudo a ver com esse contexto em que essas teorias foram desenvolvidas. Então elas são ferramentas potentes, como tu disse, para esse desenvolvimento, esse aprendizado sobre a mídia, né? Sobre os efeitos da mídia. São símbolos, né? Eu sei qual é o que está falando, né? Eu acho que o Estado Novo tem bastante dessas influências, né? A gente sabe hoje em dia, historicamente, de que o Getúlio recebia dicas de propagandistas alemães, inclusive, vieram para cá. Então, sim, tinha bastante influência fascista, com certeza. É interessante, né? Porque é justamente o que a gente está falando dos símbolos também, né? De como essa ideia, os símbolos da pátria, do Brasil, do país, e o que me chama atenção nesse cartaz em particular, talvez seja bom botar lá nas notas depois do nosso podcast, porque é bem interessante, é que não existe nenhum negro, né? Não. É um país completamente branco, né? Uma ideia de que nós seremos um grande país europeu, né? Porque um país, simbolicamente, digamos, na nossa ideia, é um país europeu, né? A gente está sempre se comparando à Europa, que nós nunca seremos, nunca vamos chegar lá. E nós não seremos porque nós não somos a Europa, né? Enfim, a gente não consegue aceitar isso. Mas eu acho que é essa ideia. Parece que o Getúlio está na Suécia, abanando para um monte de crianças suecas com a bandeira do Brasil. Mas é bem... Eu acho que é justamente isso, né? Hoje, como há 100 anos atrás, a gente está vivendo situações muito parecidas por causa dos contextos sociais, por causa dos contextos tecnológicos, né? E a gente está falando aí, década de 30 é a década da quebra, da quebra da bolsa, né? Do grande crash. A gente teve um crash há mais ou menos mesmo período de tempo, anos atrás, 10 anos, né? 10, 12 anos, 2008.
Então, quando esse pessoal estava falando no final da década de 30, é mais ou menos o mesmo período que nós estamos falando aqui, 90 anos depois é mais ou menos bate, assim, 10 anos depois, temos todas essas questões de subida do fascismo, dúvida da democracia, grande novidades tecnológicas. Então, sim, eu acho que o contexto social, cultural é muito parecido, mas também tem muitas coisas diferentes, né? Eu acho que isso a gente não pode perder de vista, de como se a comunicação e as redes sociais, no caso, possibilita esse tipo de manipulação, digamos, também possibilita vários outros tipos de organização social que não havia possibilidade há 100 anos atrás, há 90 anos atrás. Né? Enfim, então a gente hoje tem outros tipos de atividades que nós podemos fazer justamente para resistir a esse tipo de comunicação fascista, digamos assim. Uma coisa que me chamou a atenção, eu estava pensando agora, antes da gente começar a conversar, é a questão do behaviorismo, né, do comportamentalismo, da ciência comportamental, que está extremamente em alta agora, né? Se a gente for pegar extremamente em alta, eu não sei se não é exagerado, mas pelo menos nos estudos sobre desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, tecnologias das principais plataformas que a gente usa, essa ciência comportamental de tentar incutir comportamentos, tentar fazer uma... eu recebi um e-mail do Google que eu espero algum dia escrever um artigo sobre, que se chama 5 lições de economia comportamental para usar no seu aplicativo. Então, todo o aplicativo está buscando desenvolver a interface mais amigável, fazendo com que tu permaneça mais tempo lá dentro, usando o serviço, e isso gera benefícios para o serviço. Né? Então, a gente está indo para um outro patamar que a gente está nesse momento, né? Como tu falou, de talvez esse momento aí fosse um momento da confusão, onde esses caras estavam tentando desenvolver as primeiras teorias para compreender esses efeitos. Hoje a gente está num momento similar com essas tecnologias de segunda ordem, assim, que respondem aos nossos dados. Eu acho que sim, acho que é perfeita colocação. Eu acho... tem aquele texto do Chris Anderson, de 2008, né, do Fim da Teoria, que ele meio que defende a ideia de que, bom, agora tem uma quantidade de dados gigantescos sobre o que as pessoas fazem, o que elas gostam, o que elas leem, quanto tempo elas ficam olhando para a tela, né, como elas consomem. Nós não precisamos mais de teóricos, nós precisamos só de pessoas que leem esses dados, e que leem esses dados, na verdade, são computadores, né? Então, a ideia de que se a gente tiver os estímulos corretos, e esses estímulos vai ter respostas que combinem, né? Recorrentes. E esses estímulos podem ser analisados a partir de dados que o computador coleta sozinho. Mas essa é uma ideia tão antiga, na verdade, é mais antiga do que os behavioristas, né? Porque isso vem dos alemães no final do século XIX, quando eles começam a pensar psicologia, psicofísica, né? De medir a velocidade com que se digita no datilógrafo, no caso, numa máquina de escrever, e como é que eles podiam aumentar essa velocidade. Então, eles começam a medir o tamanho dos nervos, como é que passa o estímulo da cabeça até a ponta dos dedos, etc. E eles começam a tabular muito, né? Criar uma sociologia, ou uma psicologia, no caso, que é muito numérica, muito tabulada, muito quantitativa. Isso passa para a sociologia, claro, tá lá no Lázaro também, né? Como eu falei, ele é um gênio da matemática, ele é um cara que tabulava muitos dados e muito bem, e tinha um pouco desse elemento de que uma quantidade, principalmente quando a gente vai entrar numa corrente que a gente não falou aqui, que é dos matemáticos, né? A teoria matemática da informação, que tem a ver um pouco relacionado com esse período, né? Do mesmo período, é um pouquinho diferente as suas bases, porque a base é bem mais matemática, mas eles vão pensar, né? Que é, bom, com a ideia de que, por exemplo, da repetição, né? Ou então, enfim, as pessoas só vão prestar atenção em algo que seja novo, mas se for novo demais, se variar demais, ninguém nunca vai perceber. Então, tem que repetir algum elemento e variar um pouco, né? Foi uma ideia de informação que os publicitários usam muito até hoje, né? Até quando vão desenvolver logotipos e tal. Bom, a gente tem que fazer algo que seja reconhecido socialmente, mas a gente tem que variar um pouco para ser algo diferente. Então, isso tudo a gente quantifica o grau de diferença.
é uma teoria que vai fazer. Isso tem tudo a ver com hoje em dia também. Acho que a tua colocação é muito boa, William, porque se a gente for pensar, a gente está caminhando para um design de interfaces, de conteúdos, que pensa muito isso, assim, de como é. Tudo parece muito igual, mas ao mesmo tempo tudo é um pouco diferente. Mas às vezes a gente entende que tudo é igual, porque na verdade são todos baseados nas mesmas ideias, que é a teórica, no final das contas, apesar de eles acharem que eles estão agindo só a partir de dados objetivos, né? Mas até para Sim. coletar esses dados objetivos, na verdade, tem que ter teoria atrás para dizer quais são os dados que importam. Pelo menos isso, né? E daí para desenvolver o design das maneiras adequadas. Mas a gente tem uma ideia muito agora informatizada da ideia de que é possível a gente criar estímulos e respostas e aí mediar os efeitos de mídia. Mas, de novo, né, acho que uma mensagem legal da nossa conversa hoje é pensar que nem na década de 20 as pessoas pensavam que a comunicação era tão efeito-resposta como talvez se pense hoje, 2020, no Vale do Silício, né? Então, enfim, Exatamente. a gente pensou aí, a gente criticou esses caras por pensarem como bala mágica, agulha hipodérmica, mas talvez os verdadeiros pistoleiros mágicos aí estejam na Califórnia, pensando que eles conseguem criar respostas a partir dos efeitos certos. Para a gente fechar, para finalizar aquele roteiro, tu tinha elencado alguns herdeiros, né, dessa é, primeira escola de comunicação. Eu acho que já falei en passant sobre eles, né? Que é agenda setting, a ideia de que a mídia, se a mídia não diz não diz o que falar, nos diz sobre o que falar, né? Então bota na agenda, digamos, na pauta, os assuntos mais importantes do dia, da semana, etc. Às vezes eu acho que o Twitter é um exemplo perfeito, né? Porque sempre tem a treta do dia, né? Então tá todo mundo falando sobre a mesma treta, todo mundo tem que dar opinião, e às vezes essa opinião não está no Twitter, está na mídia tradicional, porque na verdade está se reagindo a uma notícia que a notícia nunca aparece no Twitter, então tem que caçar no G1 o que estamos falando, no Globo. Então é muito complicado, né, esse circuito, mas tem a ver um pouco com essa ideia de pautar as discussões públicas. A outra ideia é a espiral do silêncio, né, que no Brasil, e aí eu acho que fica a dica aí também de uma pesquisa interessante, talvez seja perceber o quão a espiral do silêncio foi apropriado pelo Olavo de Carvalho e seus asseclas, porque, enfim, até ele fala muito sobre espiral do silêncio, o próprio Olavo, mas a editora que traduziu para o Brasil em 2016 é uma editora ligada a títulos de Brasil Paralelo e coisas do tipo, né? Então é um texto que a gente só tinha acesso, eu tive acesso na graduação pelo espanhol, mas a ideia é de que as pessoas tendem a guardar para si as suas impressões particulares para se conformar a um grupo. E que a internet teria liberado elas dessa pressão, agora elas podem falar qualquer coisa que tem na cabeça, porque vai ter algum outro com uma coisa mais ou menos semelhante e vai poder reverberar. Então, a espiral do silêncio foi quebrada, porque agora as pessoas vão se conectar, mesmo por mais impopulares que sejam suas opiniões. Que é basicamente o que o Olavo de Carvalho está pregando a partir daí, né, como manual de guerra. Mas isso tem a ver, sim, é um pouco das heranças desse período, apesar de ser uma teórica alemã, e é uma tentativa de voltar. Por que é uma herança? Porque ela parte do pressuposto de que a opinião pública que é colocada pela mídia é tão poderosa que as pessoas que têm opiniões dissidentes vão se calar do que tentar falar alguma coisa e sofrer prejuízos pessoais. Até a internet e Olavo de Carvalho perceber que, na verdade, poderia usar essa ideia que a mídia é tão poderosa porque, na verdade, é uma grande conspiração comunista, petista, lulista, sei lá, qualquer coisa que ele invente, e é por isso que as pessoas calam a boca, mas agora não precisam mais calar porque tem internet. Mas, enfim, espiral do silêncio também é uma herdeira nessa ideia de que a mídia é poderosa em dizer o que as pessoas podem ou não falar. Muito bom, cara. Muito obrigado pelo papo. Não estou encerrando o papo ainda, mas eu só, né, para encerrar aqui a discussão sobre os pontos específicos
dos estudos sobre comunicação de massa. Então, eu queria saber agora um pouquinho mais sobre a tua pesquisa, assim, o que tu vem pesquisando. Tu tá no GP de Teoria da Comunicação lá na Intercom, né? Se tu puder falar um pouquinho também para o pessoal sobre como é esse GP, o que se discute lá, porque para a curiosidade dos alunos, assim. Eu sou o vice-coordenador do GT de Teorias de Comunicação da Intercom. É bem legal, a Claudiane Carvalho é a líder agora, nesse momento. É um GT bem legal, a gente discute teorias da comunicação, basicamente é isso. A gente não tenta criar teorias da comunicação, acho que às vezes as pessoas acham que a gente faz isso, né? Isso é um GT da Compós, epistemologia, é outra coisa. A gente discute teorias mesmo, a gente pega, por exemplo, o que a gente fez aqui, a gente pega, então, alguma escola, algum autor, vê como é que ele pensa, tenta pensar, talvez, eu gosto, pelo menos nas minhas pesquisas, de pensar o contexto cultural, social, histórico, onde aquelas teorias foram pensadas, e a gente faz essa discussão. Pode parecer meio chato, enfadonho, mas na verdade é bem interessante, porque a gente consegue fazer essas ligações, daqui a pouco já vira discussão sobre carro de som, de telemensagem, Olavo de Carvalho. Então é algo bem interessante, porque no fim tá nas bases sobre o que a gente vê da nossa própria realidade, né, do nosso dia a dia, né, do Twitter, das nossas experiências. Então as teorias reverberam muito, e isso é bem interessante. A gente tem discussões bem bacanas sobre o papel da teoria, das teorias, para a gente pensar nosso meio. Bom, das minhas pesquisas, então, a outra questão, eu fiz... o meu mestrado foi sobre esporte e comunicação, né? Eu estudei como é que as teletransmissões da Copa organizam a sua estrutura narrativa, e eu me dei conta que, na verdade, era mais importante para as emissoras, para a televisão, quando a bola não estava rolando, do que quando a bola estava rolando, porque quando a bola não está rolando, que aparece lá o jogador que fez, o jogador que talvez seja a estrela do time vai fazer, o treinador. Então, toda a narrativa é contada nesses meio tempos da bola não rolando. E essa é a pesquisa que eu estou trabalhando hoje em dia. Assim, estou tentando avançar um pouco nessa ideia, voltei a trabalhar com isso, de pensar como é que essas narrativas que aparecem no jornalismo esportivo, digamos assim, fora da transmissão, reverbera na transmissão, né? Moldura a transmissão, e de como é que tem se cria um universo transmídia. Estou usando uma ideia de Jenkins, e estou usando até quadrinhos para pensar histórias e quadrinhos, como é que essas pequenas narrativas se encaixam nessas grandes narrativas em várias mídias, no sentido de que, para alguém que nunca viu futebol, no caso, a minha companheira, né, a Luísa Santos, também é pesquisadora, que odeia futebol, às vezes ela senta para ver comigo e não entende nada do que está acontecendo, por que está falando sobre tal cara, por que está aparecendo fulano de tal, né, que justamente, se a gente não conseguir o consumo do jornalismo esportivo, se não for transmídia, é impossível de compreender o que está acontecendo no esporte. Então, estou tentando desenvolver a pesquisa nesse sentido hoje em dia. Mas o meu doutorado foi sobre teorias da comunicação, porque eu acho que eu fiz esse movimento, eu vou trabalhar na comunicação, vou ser um professor na comunicação, eu não sei sobre comunicação. Senti essa falta, quero estudar teoria da comunicação a fundo. Eu estudei autores alemães, né, teorias da mídia alemã, que é algo mais recente aí do começo do século XXI, final do século XX, né, está chegando aqui no Brasil agora, a arqueologia das mídias é uma das ideias. Uma das correntes, eu estudei como é que eles pensaram, vários desses autores, como eu falei, fiz aqui também um contexto social, cultural, histórico, até linguístico, de pensar essas teorias na Alemanha no final do século XX, começo do século XXI. Eu sei que a conversa já está se estendendo, mas eu tenho eu não sei como é que tu está de tempo aí, mas eu tenho duas perguntas que podem tomar muito tempo para te responder, e vão para lados totalmente distintos. Mas eu vou fazer as duas, e aí tu responde uma e depois a outra, como tu achar melhor. A primeira eu ia te pedir para analisar o impacto narrativo da internet ou do Twitter na própria materialidade da Champions League, por exemplo, com aquela discussão sobre o pai tá on do Neymar e todos os memes, e aí ele replicando o meme e isso retornando para a internet depois. Eu fiquei pensando isso só a partir da tua fala também. E a outra era para falar, sobre um pouquinho da loucura desses alemães aí que tu estudou, que são teóricos
que para quem não tem uma familiaridade, tem uma abordagem totalmente diferente do que a gente entende por estudo de comunicação no Brasil, né? Ou seja, duas perguntas, uma sobre Hitler e outra sobre Neymar, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim. Bom, vou começar pelo Neymar. Vou começar pelo Neymar no sentido de que eu ainda não sei. Eu acho que é justamente o que eu estou tentando ver agora, como é que... Eu acho que sim, é um pouco do que eu estava falando, né? De que se quem gosta de esportes não está antenado em todas as mídias esportivas, eu não gosto de falar em jornalismo esportivo, eu gosto de falar de mídias esportivas, porque eu acho que jornalismo esportivo reduz muito o que na verdade está acontecendo aí, né? Porque o jornalismo ainda tem uma ideia de reportagem, de reportar o que está acontecendo, e na verdade, se a gente for ver uma transmissão, não tem repórter, por quê? Se a gente for ver uma transmissão que é só reportagem, a pessoa, fulano passou a bola, agora fulano passou a bola para fulano. Neymar pegou ali do Di Maria. Di Maria chutou. Seria chatíssimo. Na verdade, o que a gente está vendo é uma construção narrativa em cima disso, que é entretenimento, né? Bom, o Neymar está entrando aí em campo com o pai tá on e o Twitter lá mandando mensagem, aí o cara já fala um pouco sobre isso, aí vai dizer que o Neymar não joga, não ganha um título há tantos anos no internacional. Então tem todos esses detalhes de passado, de universo todo, que quase de quadrinhos, assim. Eu acho que o quadrinhos é um bom exemplo, assim, de que tu lê um gibi, bom, o que o Homem-Aranha tá falando esse negócio aqui com o Duende Macabro, de onde é que vem essa ideia, que treta é essa aqui que tá acontecendo? E se a gente for ver o esporte, é muito parecido com isso, né? O que o Neymar tá falando do Pai Taon? Por que ele tá falando isso? O que tem que o Di Maria não ganha tantos, não faz gol há tanto tempo? O que isso é relevante? O que tem do Paris Saint-Germain? Então, toda essa ideia é o que eu estou tentando descobrir, uma maneira de analisar toda essa circulação de informação. Não sei ainda, eu acho que é difícil. Você tem que fazer vários estudos de casos, talvez o Python 1 é um. É meio um universo caótico, assim, né? É um universo caótico, completamente. E dos alemães, vou para outra questão, então, dos alemães, né? Teoria alemã da mídia. Sim, é diferente de ver porque eles pensam justamente a mídia. E apesar de a gente estar falando sobre mídia muito aqui, a gente estava falando mais sobre elementos comunicacionais, né? Tem uma pequena distinção que é um pouco, às vezes, difícil de a gente perceber, de que a mídia, a gente pensa, digamos, que quando a gente está pensando em comunicação, a gente está pensando o que a gente está falando, como é que a mensagem está sendo recebida, se a gente está se entendendo, se a gente tem algo em comum para partilhar, se a gente está pensando, por outro lado, que a gente só percebe as coisas que são completamente diferentes, como o Ciro Marcondes vai defender, né? Então a gente está pensando um pouco indivíduos em sociedade, como é que eles interagem uns com os outros. E quando a gente está pensando só na mídia, a gente está pensando o meio sobre qual essa interação se dá. Então, o que os alemães tentam pensar é qual é os impactos do meio, porque eles vão pensar que lá o Walter Benjamin vai colocar essa ideia da língua, né? Que a língua não é um meio para um sentido, a língua é o meio onde o qual se dá o sentido. Porque se a gente não tem... A linguagem diz o que é possível dizer na sua própria língua, né? Então, enfim, só é possível fazer algumas coisas numa câmera na TV e outras coisas numa câmera do celular. A medialidade muda, né? Enfim, a câmera do celular vai ter uma imagem vertical, a câmera da televisão, a câmera do cinema, ela é horizontal. Isso muda as possibilidades de comunicação. Então, para os alemães, é basicamente isso. A medialidade, né, as características dos meios, são as condições no qual a comunicação pode acontecer. E as condições são dadas pelos próprios meios, né? Então, por isso que seria importante estudar essas materialidades. Aí eles vão, várias correntes, até algumas bem malucas, né? De estudar o número de pixels que tem a tela, como é que, na verdade, a luz é transformada em imagem digital, porque todos esses meios, né? O software e o hardware, a relação entre software e hardware, porque todos esses meios, esses pequenos movimentos, mudam a maneira como nós nos comunicamos, em teoria. E aí, se a gente for pensar aí nos algoritmos, nos bancos de dados, como a gente está falando, nas ideias de quantificação, seria isso, né? Aí a gente vê essa ideia muito presente no Twitter também. É porque
o algoritmo me manda só essas músicas que nós só ouvimos essas músicas. Então, precisamos estudar os algoritmos. É justamente isso que os alemães estão falando. Precisamos estudar a materialidade. Precisamos entender como é que esse negócio funciona. E só para finalizar, eu queria te pedir, então, aquela dica que pode ajudar. Para mim, podcast só faz sentido se a gente busca links diferentes, né? Muitas vezes eu paro de ouvir aquele podcast porque eu vou buscar e aí eu descubro outra coisa, uma série. E já vou começar dando uma dica. Eu não queria dar dica, mas ouvindo tu falar sobre... quando tu estava falando sobre a questão da criação das personalidades e ao mesmo tempo como isso, ao que parece ter um efeito negativo, tem um efeito positivo. Eu lembrei da série Years and Years, que tá na HBO, eu acho, né? E que é algo muito interessante para a gente pensar quão complexo é o nosso momento, né, para pensar as questões importantes da comunicação. Posso fazer comentários sobre a tua dica? Claro, por favor. É que eu acho essa série bem legal mesmo, mas talvez eu dê um spoiler. Vou dar um spoiler indireto, assim. Talvez seja interessante perceber, talvez, nessa série, de o quão a solução parece ser a mídia. De como, no final, parece que eles vão se salvar pela mídia, por outra mídia, por nova tecnologia de mídia. Eu acho isso interessante, né? Como é presente essa ideia de que a gente vai encontrar a mídia certa, que vai ter os efeitos desejados e todo mundo vai ser feliz. E até essa era a minha dica, que tem relação com isso, que é a minha dica que eu ia dar, que é aquele livro do Giuliano da Empoli, sobre os engenheiros do caos, que é sobre fake news, né? Relata um pouco dos italianos, do movimento italiano, de como se criou essa ideia algorítmica de política. E a minha dica seria reler esse texto, para quem não leu, um texto pequenininho, 150 páginas. É interessante pelo momento histórico de explicar a Itália, de como tem essa manipulação, digamos, por fake news, mas o interessante é esse texto de como há uma certeza de que é isso o problema da política italiana. Que o problema da política italiana é a mídia, é o website, é o fórum. Há uma certeza de que, na verdade, há uma correlação direta entre o estímulo, que é a criação de um fórum, e a resposta, que é o caos da política italiana. E, na verdade, está meio tirado dessa investigação de um jornalista, qualquer contexto social, cultural, etc., mas para ver como é ainda permanente a ideia da manipulação, do efeito da bala mágica, etc. E só para completar, aproveitar, eu queria só dar uma segunda dica, vou subverter, porque eu acho que é um momento interessante, né? No começo de setembro, alguns dias atrás, o que a gente está gravando hoje, morreu o David Graeber, que eu acho que é um sociólogo genial, aí recomendo para todo mundo ler, quem tiver tempo, quem lê, atualmente só tem em inglês, é o último livro dele, Bullshit Jobs, que é uma fábula, digamos assim, porque ele entrevista muitas pessoas, recebe várias respostas de pessoas que dizem que seu trabalho não serve para nada, e eu acho que mostra muito o grau de burocratização hoje em dia, quanto tempo que a gente fica preenchendo tabela, qualquer coisa que a gente está fazendo, mas também uma ideia ainda de que o trabalho salva, às vésperas da automação, que muitos desses trabalhos bullshit que ele aponta, na verdade, são trabalhos que as máquinas fariam hoje em dia. Mas a gente fica pensando, bom, o que a gente vai fazer com as pessoas? Porque a gente tem essa ideia, né, de que trabalho é um ser humano, né, a primeira pergunta que a gente faz para qualquer um, né, o que você faz, né, o que você é, né, o que você trabalha. E como isso, hoje em dia, com essas novas tecnologias, parece que está levando a cada vez mais trabalhos supérfluos que poderiam ser feitos por outras máquinas e a gente continua aqui trabalhando. É uma perda muito grande para a sociologia em geral, a antropologia em geral, mas é um cara genial. Fica essa dica aí. Cara, muito bom, muito obrigado pela participação. Foi um papo muito, muito claro, assim, muito direto. Acho que vai ajudar muito todo mundo a refletir um pouquinho melhor sobre essa parte importante da discussão sobre teoria da comunicação. Então,
Muito obrigado e fica o convite aí para a gente gravar outros podcasts sobre outros temas, talvez. Legal, William. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi bem legal. Legal falar falei um monte. Espero que seja interessante aí para ti e para os alunos. E estou aberto aí para os convites. À disposição. Obrigado por ter ouvido até aqui. Na próxima edição do podcast Teoria Pra Quê, converso com o professor Rafael Groyman, da Unicinos. Vamos debater a abordagem dos autores Theodor Adorno e Max Horkheimer sobre as indústrias midiáticas e criativas. Espero que você tenha gostado do podcast. Para participar, basta mandar e-mail para waraújo@unisc.br. Até mais!